Olá pessoal, eu sou o Thiago Juan, sou aluno do nono período do curso de Engenharia Civil da UFESA Campus Caraúbas e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês para mais uma aula de matemática do nosso Enem Solidário. A aula de hoje é sobre análise combinatória. Eu trouxe para vocês uma série de princípios e conceitos que são importantes da análise combinatória e vale ressaltar que a análise combinatória é um dos conteúdos que estão constantemente no Enem. É um conteúdo que é bastante cobrado no Enem. Então, aproveitem bastante essa aula de hoje e, a partir dela, pesquisem mais conteúdos e conceitos sobre esse tema, vez que a aula é um pouco curta, é resumida, mas é isso. Então, vamos para a nossa aula. Análise combinatória. Primeiro, antes de iniciar com todo o conteúdo da análise combinatória, é importante vocês saberem do que se trata essa área. Então, a análise combinatória ela é uma área da matemática que trabalha com a construção e contagem de grupos formados por elementos de um ou mais conjuntos submetidos a algumas condições. Ou seja, a análise combinatória ela vai falar de contagem, ela vai falar de possibilidades de ocorrências de eventos. Então, vocês vão se deparar no Enem com várias questões que perguntam quais são as possibilidades de ocorrer isso, quantas possibilidades a gente tem para ocorrer aquilo. Isso é questão de análise combinatória, é questão de contagem. Então, é disso que se trata a análise combinatória. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui é o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem ele pode ser definido como sendo, dados dois ou mais eventos independentes e sucessivos, temos que o número total de ocorrências formadas por estes é dado pelo produto entre esses eventos. Como assim? O que isso quer dizer? Vocês têm dois eventos e esses eventos eles têm possibilidades de ocorrências diferentes para esses eventos. São eventos que são independentes, para ocorrer um não tem que ocorrer o outro, e eles são sucessivos, como assim? À medida que ocorre um, vai ocorrer o outro. Assim que terminar um evento, eu vou iniciar o outro. Então, eles são independentes, são sucessivos e há possibilidades de ocorrência de um e possibilidades de ocorrência de outro. Então, se eu quero saber o número total de ocorrências formado por esses dois eventos, basta multiplicar o número de ocorrências de um pelo número de ocorrências de outro. Vamos ver o exemplo que fica mais claro. Então, os sanduíches da padaria Regência são famosos no bairro. O cliente pode escolher entre 3 tipos de pães: pão de forma, pão francês ou pão italiano. Para o recheio, há 4 opções: salame, queijo, presunto ou mortadela. A pergunta é: quantos e quais são os tipos de sanduíches que a padaria oferece? Então vejam, eu tenho dois eventos. Quais são? A quantidade de pães que a padaria oferece e a quantidade de recheios. Então, a partir desses dois, eu posso encontrar a quantidade de sanduíches que a padaria oferece. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, basta a gente utilizar o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. Ele diz que quando há eventos distintos, diferentes, disjuntos, e que esses eventos são sucessivos, basta multiplicar o número de possibilidades de um evento pelo número de possibilidades de outro. Então, eu tinha três tipos de pães e 4 tipos de recheio. Basta multiplicar 3 por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Logo, a padaria vai oferecer 12 tipos de sanduíches. Agora, se a gente voltar na questão, nós vamos perceber que ela, além de pedir o número,
ou seja, quantos são os sanduíches, ela pergunta quais são. Para a gente definir quais são, a gente pode utilizar algo que na análise combinatória a gente chama de árvore de possibilidades. Como é que se faz isso? Eu vou listar, aqui as possibilidades de um dos eventos, como se fosse em uma coluna. E cada evento desse, cada possibilidade, eu vou ligar a todas as possibilidades do outro evento. Como assim? Percebam, se eu optar por pão de forma, eu posso optar para recheio por salame, por queijo, por presunto ou por mortadela. Então, quando eu opto por pão de forma, eu tenho 4 tipos de recheios, ou seja, vou formar 4 tipos de sanduíches. Da mesma forma, quando eu opto por pão francês, eu vou ter os mesmos recheios. Logo, eu vou ter também 4 tipos de sanduíches feitos a partir do pão francês. E se eu opto por pão italiano, eu tenho 4 tipos de recheios, logo 4 tipos de sanduíches. Ou seja, eu vou ter sanduíche pão de forma com cada um dos recheios, pão francês com cada um dos recheios e pão italiano com cada um dos recheios. Dessa forma aqui, eu estou expressando todos os tipos de sanduíche e também eu consigo contar quantos são. Então, eu posso olhar aqui, eu tenho 4, 4 e 4, então eu tenho 12 tipos de sanduíche, que bate com o nosso resultado feito através do princípio multiplicativo. Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui é o fatorial. Então, vamos ver o que é o fatorial de um número. Seja n o número de elementos de um conjunto com n maior ou igual a 2, chama-se fatorial de n e representado por n, exclamação. Na matemática, esse pontinho aqui não é exclamação, ele é fatorial. Então, tem até algumas questões, alguns memes que fazem com questões matemáticas, que eles trazem esse pontinho aqui, essa exclamação, só que na matemática isso é o fatorial. E a gente vai ver como calcular isso. Então, chama-se fatorial de n, representa-se por n, exclamação, n fatorial, o resultado obtido através da multiplicação de n por seus antecessores até 1. Como assim? Se eu tenho um número e eu quero o fatorial desse número, eu vou pegar ele vezes os seus antecessores até 1, que é o que a gente pode ver nesse exemplo. Então, se eu tenho 5 fatorial, eu vou multiplicar o 5 pelos seus antecessores, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou fazer o quê? Resolvo esse produto e eu tenho o valor para o fatorial, para o 5 fatorial. Então, quando eu faço esse produto aqui, eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, observem que se eu tenho 5 com esse pontinho de exclamação, eu não tenho um valor 5. Eu tenho 5 fatorial e o 5 fatorial é 120. Observações importantes do fatorial de números. Fatorial de zero, por definição, é 1. Então, isso aí vocês têm que, digamos que, decorar. O fatorial de zero eu não tenho como aplicar a definição. Por quê? Porque eu não tenho como pegar antecessores de zero e chegar até 1. Então, fatorial de zero é 1. Fatorial de 1 também é 1. A gente não tem como aplicar a definição. Vejam que na definição, o número que a gente tem que calcular o fatorial tem que ser maior ou igual a 2. Então, se eu quero saber quem é zero fatorial, se eu quero saber quem é 1 fatorial, é 1. E outra, não existe fatorial de números negativos. Quando eu estou trabalhando com fatoriais, eu estou trabalhando com números inteiros e positivos. Então, estou trabalhando com números naturais. Ok? Então, vamos prosseguir. Permutação simples. Definimos permutação simples de n elementos e representamos por Pn, lê-se permutação de n elementos,
como sendo o fatorial de n. Agora, uma coisa que é importante vocês saberem é que, quando a gente fala em permutar, a gente está falando em trocar a ordem, inverter, trocar. Então, eu vou ter algum evento, como é que eu posso dizer, organização de letras, de qualquer coisa, e vamos supor, eu tenho organizado em pilhas livros. Então eu vou trocar essa ordem. Quando eu estou falando em permutar, eu estou falando em inverter a ordem, trocar as posições desses elementos. Então, como eu calculo, a permutação de n elementos, ou seja, Pn, é n fatorial. A gente já aprendeu como calcular n fatorial. N fatorial é o produto de n pelos seus antecessores até 1. Então vamos ver um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra aluno? Primeiro, anagramas. O que são anagramas? A gente sabe que se eu trocar a ordem dessas letras, eu não vou formar palavras, porque para ser uma palavra tem que ter um sentido. Então, anagramas são qualquer mudança de ordem aqui, eu vou ter um anagrama diferente. Então, isso são anagramas. Agora, quando eu estou falando em só trocar a ordem desses elementos aqui, eu estou falando em permutar. Então, como eu resolvo? Permutação simples. Basta eu fazer o quê? Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 letras. Então, permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 5 fatorial é 120. Logo, são 120 anagramas que possuem a palavra aluno. Outro assunto que está dentro da análise combinatória é o arranjo simples. Arranjar também, de certa forma, é trocar de ordem. Porém, nesse caso, eu vou estar de um grupo total, eu vou estar mudando a ordem e arranjando em grupos pequenos. Como assim? Vamos lá. Seja n o número de elementos de um conjunto, definimos arranjo simples como sendo o número de grupos distintos formado por p elementos dentre esses n elementos, com n maior ou igual a p, e representamos por A com n, p nos índices. Lê-se arranjo de n elementos tomados ou organizados P a P. Então, vou repetir. Lê-se arranjo de n elementos tomados P a P. Então, o que é que eu vou fazer? Desse grupo de n elementos, eu vou pegar e vou organizar esses elementos P a P. Como assim? Se eu tenho 10 elementos lá, eu vou pegar, por exemplo, e organizar eles 3 a 3. Então, eu vou ver quantos arranjos eu vou ter, quantas possibilidades de organização desses 10 elementos, se eu estiver organizando eles 3 a 3. Como resolver isso? Através do termo geral do arranjo. Então, como é o termo geral? Se eu tenho um arranjo de n elementos P a P, eu tenho que n fatorial sobre n menos p fatorial. Basta utilizar essa forma. Então, vamos lá. Vamos para um exemplo para tentar esclarecer. Eu tenho 8 professores que disputam os cargos de diretor, vice e coordenador pedagógico. De quantas maneiras distintas este grupo pode ser formado? Então vejam, eu tenho 8 professores que vão ocupar 3 cargos. Então vamos lá. Se a gente perceber direitinho, isso aí também pode ser uma questão de princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu estou pegando aqui, ó, o primeiro evento é para ser diretor. Então eu vou colocar um tracinho para representar aqui diretor. O segundo para ser vice. Então eu vou colocar um tracinho que representa o evento vice. E o último, coordenador pedagógico. Coloquei um tracinho para representar esse evento coordenador pedagógico. Agora vejam,
Para disputar o cargo de diretor, eu tenho 8 professores, sendo que destes, um deles vai ser o nosso diretor. Então, se um deles vai ser o diretor, apenas 7 vão disputar o cargo de vice-diretor. Por quê? Porque dos 8, um já está escolhido para o diretor. Então, eu vou ter 7. Agora, para o cargo de coordenador pedagógico, a gente vai ter apenas 6. Por quê? Porque dos 8, um vai ser diretor e outro vai ser vice. Então, eu tenho 8 pessoas que vão ser possíveis para diretor, 7 para vice e 6 para coordenador pedagógico. Agora, o que é que a gente faz? Pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar esses números. Então, 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336 maneiras. Agora, essa questão a gente resolveu aí por princípio multiplicativo, mas isso é uma questão de arranjo. Por quê? Porque eu estou pegando um grupo e organizando esse grupo em grupos menores. Como assim? Eu estou pegando 8 professores e estou querendo saber quais são as possibilidades de formar essas comissões com diretor, vice e coordenador, ou seja, 3. Eu estou agrupando desses 8, eu estou agrupando eles 3 a 3. Então, vamos lá. Eu vou fazer um arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Como é que eu faço pela nossa definição, nosso termo geral? Eu tenho que pegar 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Então, vou fazer primeiro o quê? Vou ver quem é o resultado dessa subtração aqui. 8 menos 3, 5. Então, eu tenho 8 fatorial sobre 5 fatorial. Como eu vou resolver isso? Eu tenho que calcular quem é 8 fatorial? Não, eu posso fazer... eu posso utilizar de um macete que vai nos ajudar. Que seria o quê? Percebam, quem é 8 fatorial? 8 fatorial é o produto de 8 pelos seus antecessores até 1. Quando eu estou fazendo isso, eu vou pegar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, observem que se eu pegar só essa parte aqui, eu tenho o produto de 5 pelos seus antecessores até 1. Quem é isso? É 5 fatorial. Então, eu posso pegar 8 fatorial como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Porque, como a gente viu aqui, quando eu coloquei 8 fatorial, e eu chego aqui, olha, eu tenho o nosso 5 fatorial. Por que que eu vou colocar aqui como sendo 5 fatorial? Porque eu posso simplesmente cancelar esse 5 fatorial que está aqui em cima com o 5 fatorial que está embaixo. Porque quando eu estou dividindo um número por ele mesmo, o resultado é 1. Ou seja, eu posso aplicar a regrazinha do cancelamento. Ficando apenas com 8 vezes 7 vezes 6, que a gente já sabe que é 336. Então, isso é arranjo simples, pessoal. Vamos para a combinação simples. Seja n o número de elementos de um conjunto, definimos combinação simples como sendo o número de grupos distintos formado por p elementos dentre os n elementos, com n maior ou igual a p. Percebam que essa definição aqui está exatamente igual à definição de arranjo. Então, combinação e arranjo é a mesma coisa? Não. Vamos para um ponto muito importante aqui e que vocês têm que lembrar para diferenciar o que é combinação e o que é arranjo. Vejam essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha, esse é o detalhe que vai diferenciar a combinação de arranjo, que é o que? Na combinação, quando se muda a ordem dos elementos, eu não estou formando um novo grupo. E no arranjo,
Se eu mudar a ordem, percebam, na questão anterior, a gente tinha um vice, um diretor, um vice e um coordenador pedagógico. Se eu mudo a ordem, como assim? Se eu mudar a ordem dos professores lá, o professor que era diretor vai passar a ser vice-diretor. E isso vai mudar. A função é outra. Então, quando eu mudo a minha ordem, eu estou mudando o conjunto. Eu estou tendo algo diferente. Isso é arranjo. Combinação, combinação. Quando eu mudo a ordem, eu não estou criando um novo grupo. Ou seja, na combinação, alteração da ordem apenas dos elementos. Então, se eu vou combinar, como naquela questão anterior, era 8 elementos, se eu for combinar 3 a 3. Eu estou dizendo que quando eu pego esses 3 professores e mudar a ordem, eles não estariam formando uma nova combinação, digamos assim. Por exemplo, se eu quisesse apenas daqueles 8 professores, formar comissões com 3 professores, sem distinguir cargos. Então, a ordem dos professores, se eu tenho um professor A, um professor B e um professor C, tanto faz a ordem. O grupo vai ser professor A, B e C, então a ordem não vai mudar. Já naquele caso, como eu estou falando de cargos, a ordem vai mudar, né? Então, essa é a diferença entre combinação e arranjo. Agora, como denotar a combinação? A combinação é denotada, ela é escrita como sendo um C com índices n, p, ou seja, combinação de n elementos tomados P a P, organizados, agrupados P a P. Então, o termo geral da combinação é semelhante ao do arranjo, porém com um pequeno detalhe. A gente tem aqui combinação de n elementos P a P é n fatorial sobre P fatorial, vejam que lá não tinha isso, que multiplica n menos P fatorial. Ou seja, a única mudança é que aparece esse P fatorial aqui embaixo. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Quantos subconjuntos de 4 elementos possui um conjunto com 6 elementos? Vocês já viram na aula de conjuntos que se eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1 e 2, esse conjunto é a mesma coisa que 2 e 1. Em um conjunto, se tratando de conjunto, a ordem não vai interferir. Por quê? Porque os elementos são o mesmo. Então, percebam, a ordem não interfere. Então, isso é uma questão de combinação. Se a ordem interferisse, isso era uma questão de arranjo. Como não interfere, é combinação. Então, vamos lá. Só aplicar a nossa definição. Combinação de 6 são 6 elementos tomados 4 a 4, porque eu quero subconjuntos com 4 elementos. Então, 6 fatorial sobre, eu pego P fatorial, P aqui é 4, então 4 fatorial e N menos P, ou seja, 6 menos 4. O que é que eu faço primeiro? Vou subtrair isso aqui para ver como é que fica. Então, aqui embaixo vai ficar com 6 menos 4, 2. E o 4 fatorial. A mesma coisa que eu fiz lá no arranjo, eu vou fazer aqui. Quando eu vou desenvolver o 6 fatorial, eu vou desenvolver apenas até o 4, porque eu posso cancelar aqui. Por que eu não desenvolvo até o 2? Porque eu vou fazer mais cálculos. Eu vou ter que calcular quem é 4 fatorial aqui embaixo. Então, eu faço isso para facilitar os cálculos. Vamos lá. Então, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou cortar pelo cancelamento aqui o 4 fatorial por 4 fatorial. Estou dividindo um pelo outro, dá 1, então posso cancelar. Eu fico apenas com 6 vezes 5 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, é 2. 6 vezes 5 é 30. Então, 30 dividido por 2 é 15. Logo, a gente tem 15 subconjuntos. E permutação com repetição. Vocês já viram eu falar de permutação. Só que eu falei de uma permutação de um modo geral. No entanto, a fórmula de permutação
que eu mostrei para vocês anteriormente, não funciona para todo tipo de permutação. Por quê? Porque há casos que vocês vão permutar elementos de um grupo e esse grupo possui elementos repetidos. E quando vocês forem permutar esses elementos repetidos, vocês não irão mudar o evento que vocês encontraram lá. Vai ser o mesmo. Ou seja, não é um evento diferente. Que a gente vai ver no exemplo, fica mais claro. Mas vamos lá. Vamos definir permutação com repetição. Primeiro, estou permutando, estou mudando a ordem e se trata de mudar a ordem de elementos, de um grupo de elementos cujo possui elementos repetidos. Então, vamos lá. Definimos permutação com repetição de n elementos com alfa, beta e gama, sendo o número de elementos repetidos, sendo que, quando eu somar os elementos repetidos, não podem ser maiores do que n. Eles têm que ser menor do que o número de elementos. Como sendo a permutação de n elementos dividida pela permutação pelo produto das permutações dos elementos repetidos. Como assim? Não entendi nada. É o que a gente vai ver aqui nesse termo geral para ficar mais claro. Então, a representação é essa. Permutação de n elementos com alfa elementos que se repetem, beta número de elementos repetidos de outro elemento que se repete e gama número de outro elemento que se repete. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer dessa forma. Eu vou pegar o n fatorial sobre o produto dos fatoriais dos elementos que se repetem. Agora vamos para um exemplo que vai ficar mais claro, tenho certeza. Quantos são os anagramas da palavra arara? Vejam, estou falando de anagramas, estou falando de mudar a ordem e pode ou não formar palavras. Então, só mudar a ordem disso aí. Agora, percebam, se eu trocar de ordem apenas o R com o outro R, eu vou formar um anagrama diferente? Não, vai ficar a mesma coisa, vai ficar ainda a palavra arara. Então, por isso que eu estou falando que quando se trata de permutação com elementos repetidos, eu tenho que usar essa fórmula. Agora, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que contar o número de elementos. Eu tenho 5 letras. Dessas letras, eu tenho que o R se repete 2 vezes. Então, eu tenho uma das letras que se repetem 2 vezes. E a outra, o A, se repete 3 vezes. Então, como a gente vai montar isso aí na permutação? A gente vai colocar a permutação de 5 elementos. Observem agora, o A se repetiu 3 vezes, uma das letras se repetiu 3 vezes. Então, eu coloco aqui, repetição, eu coloco o número de vezes que se repetem. Então, 3,2. Por que 2? Porque o R também se repete. Então, 2 vezes. Agora, só aplicar o nosso termo geral, que é o quê? 5 fatorial sobre o produto dos fatoriais dos elementos repetidos. Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, desenvolvo normal, como a gente fez lá em combinação, como a gente fez em arranjo. Eu vou parar aqui, desenvolvendo aqui em cima o 5 fatorial. Vou parar no 3, porque eu quero eliminar aqui esse maior daqui de baixo. Então, vou ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, quando tenho aqui, eu vou eliminar o 3 fatorial com o 3 fatorial. Vou eliminar. Vai ficar apenas com 5 vezes 4, que é 20, e 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, quando eu divido 20 por 2, eu tenho 10 anagramas. Então, a palavra arara ela vai ter 10 anagramas. Agora, pessoal, eu vou resolver aqui com vocês algumas questões que eu retirei de provas do Enem. A questão 1 ela foi do Enem 2012 e ela diz assim: o diretor de uma escola convidou 180 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Então, o que é a brincadeira? Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo dessa brincadeira é adivinhar
qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar, os 180 participaram, 280 participaram, né? Então, a cada vez que um aluno é sorteado, é dada a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Aí a pergunta é, por que o diretor sabe que algum aluno acertará? Então, vamos lá. Percebam que essa questão ela tem três grupos, três possibilidades de ocorrência. A gente tem uma primeira possibilidade que é de quê? Que é do objeto. Então, vou botar aqui um O para representar que é o objeto. São quantas possibilidades, quantos objetos a gente tem? A gente tem 5 objetos. Agora, eu tenho outro grupo aqui, outras possibilidades para outro evento, que é o quê? Os personagens. Então, vou colocar um P para representar aqui personagens. E eu tenho 6 personagens. E, por fim, eu tenho outro grupo, outro evento, que são os cômodos. Vou colocar um C para representar e eu tenho 9 cômodos. Agora vejam, um objeto vai ser escondido por um personagem em um cômodo diferente. Então, isso aí é uma questão de quê? Em que parte da análise combinatória a gente pode dizer que essa questão se trata, a gente pode afirmar. Percebam, eu tenho um evento, 2 eventos, 3 eventos, que são o quê? Objetos, personagens e cômodos. Eu tenho possibilidades para cada um deles. Eles são disjuntos, eles não são eventos que são juntos. Eles vão acontecer, eles são distintos e vão acontecer simultaneamente. Eu vou pegar o objeto, um personagem, pego um objeto e escondo em um cômodo. Ou seja, isso é uma questão de princípio multiplicativo. E o que o princípio multiplicativo diz? Que para eu encontrar o número total de possibilidades em questões desse tipo, basta multiplicar as possibilidades de ocorrência de cada evento. Então, eu tenho 5 opções, 5 possibilidades de objetos, tenho 6 possibilidades de personagem e 9 possibilidades de cômodos. Basta a gente multiplicar. Então, eu tenho 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 9 dá 30 vezes 9. 30 vezes 9 é 270. Então, eu tenho que as possibilidades que a gente tem para esse evento de forma geral, que é essa brincadeira, as possibilidades que a gente tem para essa brincadeira de esconder um personagem e esconder um objeto em um cômodo, eu tenho o quê? Eu tenho 270 possibilidades. Agora vamos ver as alternativas. Diz 10 alunos a mais. Sim, a pergunta é: o diretor sabe que algum aluno acertará essa resposta? Por que ele sabe disso? Porque, no caso, 10 alunos a mais do que possíveis respostas. Quando a gente olhar essa questão aqui, ele está dizendo que eu tenho 10 alunos a mais do que o número de possibilidades, de respostas que os alunos têm que dar, né? Porque essas minhas possibilidades, elas são as respostas que os alunos vão dar. Então, quantos alunos tem? 180. 280. Então, se eu tenho 280 alunos e eu só tenho 270 respostas, então realmente eu tenho o quê? 280
menos 270 é 10. Ou seja, eu tenho 10 alunos a mais do que o número de respostas. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Vamos ver as outras. 20 alunos a mais, não é. 119 alunos a mais, também não. 260 alunos a mais, também não é. Nem 170 alunos a mais do que as possíveis respostas. Então, a única resposta que estaria correta era a alternativa A, vez que a gente tem 10 alunos a mais do que o número de respostas. Outra questão que eu escolhi para vocês aqui é a questão do Enem de 2017. Ela diz o seguinte: como não são adeptos à prática esportiva, prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele jogador que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Então a gente tem aqui, quando tem 2 jogadores é uma partida, quando tem 3 são 3 partidas, quando tem 4 são 6 partidas e assim sucessivamente até quando tem 7 são 21 partidas. Aí a pergunta é: se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Gente, percebam, eu tenho que pegar esses oito jogadores e eu vou agrupar eles 2 a 2. Ótimo, eu já sei que eu vou ter eles e vou agrupar 2 a 2. Agora, vocês vão pensar, essa questão eu poderia resolver por arranjo ou por combinação? Aí a gente tem que ver, se eu tiver um jogador A e um jogador B, e eu tiver uma partida entre eles, A versus B, essa partida não vai ser o mesmo que a partida do jogador B versus o jogador A. Aqui diz que cada jogador só vai jogar uma única vez com o outro. Então, se o jogador A vai jogar com o jogador B, é a mesma coisa de dizer que o jogador B vai jogar com o jogador A. É o mesmo jogo, porque eles só podem jogar uma única partida. Então, isso aqui é igual para essa questão. Esses 2 jogos aqui, eu estou me referindo ao mesmo jogo. Ou seja, quando eu estou mudando a ordem, eu não estou formando um grupo diferente. Se eu estou mudando a ordem e não estou formando um grupo diferente, isso se trata de uma questão de combinação. Então, para resolver, basta fazer o quê? Combinação de 8 elementos, 2 a 2. Isso é o quê? É o 8 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2 fatorial. Então, eu tenho isso. Como é que eu resolvo? Eu vou desenvolver aqui em cima e até chegar no fatorial que for maior embaixo, para facilitar os cálculos. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 e parar no 6 fatorial. Por quê? Porque eu vejo que aqui embaixo eu vou ter 8 menos 2, 6. Então, eu vou ter um 6 fatorial. Então, aqui eu tenho 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, já posso resolver. 2 fatorial é 2 vezes 6 fatorial. Que eu posso cancelar o 6 fatorial com 6 fatorial. E ficar apenas com o quê? 7 vezes 8 dividido por 2. Quem é isso? Vou fazer aqui embaixo. 7 vezes 8 é 56. Tudo isso dividido por 2. Eu tenho, então,
que isso vai dar exatamente 28. Então eu tenho que o número de jogos para 8 jogadores são 28 partidas. A alternativa correta é a nossa alternativa E. Vamos para a próxima questão. Questão retirada do Enem 2016. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha, ou seja, eu vou ter letras maiúsculas e minúsculas e isso para questão de senha é diferente. A pergunta é, o número total de senhas possíveis para o cadastro nesse site é dado por... Então a gente vai ter que procurar uma expressão que mostre o número de senhas possíveis. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver que são senhas de 4 dígitos. Só que nessa senha de 4 dígitos, 2 são algarismos. Então vou colocar aqui que são algarismos. 2 delas. Vou colocar assim e vou dizer também que 2 delas são letras. Então vou colocar um L. Agora, percebam, para os algarismos, a gente tem algarismos, são os números. Os números a gente tem do 0 ao 10. Ele diz aí que são todos os números, né? Então, do 0 ao 10, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 ao 10 não, do 0 ao 9, porque o 10 já é o 0 e o 1. Do 0 ao 9, então a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a gente vai ter 10 algarismos. Como não é especificado, significa que a gente pode repetir esses algarismos. Porque em uma senha a gente pode também repetir normalmente esses algarismos e não terá nenhum problema. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ver quantas são as possibilidades para esses algarismos. Então eu tenho, para a primeira possibilidade aqui, eu tenho 10 possibilidades. E para a segunda eu também tenho 10. Por quê? Porque eu posso repetir os algarismos. Ou seja, eu posso colocar do 0 ao 9 aqui e do 0 ao 9 aqui. Então, bem de boa, posso colocar isso aí. Agora para as letras. Para as letras é importante ver isso aqui que ele fala. Ele diz que o alfabeto é composto por letras. Por 26 letras e que as letras maiúsculas diferem das minúsculas. Ou seja, eu vou ter todo o alfabeto maiúsculo, todo o alfabeto minúsculo. Isso quer dizer que eu vou ter o alfabeto 2 vezes, ou seja, eu vou ter 26 letras vezes 2. Então eu vou ter que as letras do alfabeto serão 52. Por quê? Porque eu estou falando de letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, aqui, para essas letras aqui, a gente vai ter as possibilidades o quê? A gente vai ter 52. E como as letras podem repetir, a gente vai ter aqui também, para esse outro, 52. Agora, vejam, pelo princípio multiplicativo, a gente basta o quê? Multiplicar isso aqui. Então, se a gente multiplicar isso, a gente vai ter 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado. Vezes 52 vezes 52 dá 52 ao quadrado. Ótimo, a gente já tem essa configuração. Então, a resposta correta seria a B? Não, não seria a B. Por quê? Porque a gente tem
eu coloquei aqui exatamente nessa posição, né? Os algarismos estão aqui na frente e as letras estão no final. Porém, essa ordem pode ser invertida, a gente pode permutar isso aí, a gente pode trocar de lugar isso aí. Então, uma observação, se a gente for permutar isso aqui, a gente tem uma permutação aqui, eu tenho 4 elementos, né? Olha, vejam, eu fiz aqui, olha, as possibilidades dos algarismos e fiz as possibilidades das letras. Mas eu ainda tenho as possibilidades das permutações disso aí, né? Quando eu permuto o algarismo com letra. Agora, quando eu for permutar aqui, eu vou mudar de canto, por exemplo, eu vou mudar aqui, vou colocar aqui que é algarismo, letra, vou colocar algarismo e vou colocar uma letra. Então, eu quero só que vocês observem uma coisa. Eu estou colocando esse A, mas ele está representando qualquer número de 0 a 9. Então, quando eu troco, por exemplo, o algarismo que está aqui pelo algarismo que está aqui, eu não vou estar mudando a minha permutação. Por que eu não vou estar mudando? Porque quando eu coloquei aqui que eu tenho 10 algarismos e eu coloquei que eu tenho 10 algarismos, eu já vou estar trocando esses algarismos de canto. É como se eu já estivesse permutando entre eles esses algarismos. Então, ao trocar de lugar esses algarismos aqui, se por exemplo, se fosse o 0 aqui e 1 aqui, e eu trocar, ele já foi contado quando eu multipliquei o 10 por 10, porque eu já permutei eles, já estou permutando aqui entre eles. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou considerar agora que esses algarismos é como se fosse, eu coloquei algarismo e algarismo. Então, como eu já permutei eles aqui anteriormente, e aqui também, quando eu coloco esse 10 vezes 10 já nas letras 52 vezes 52, então eu posso tratar isso aqui como sendo uma permutação com repetição. Por quê? Porque eu vou repetir algarismos e vou repetir letras. Então eu vou resolver agora a questão da permutação desses algarismos e letras através de permutação com repetição. Por quê? Porque eu estou repetindo algarismos e letras. Então vamos lá. Então eu tenho uma permutação de 4 elementos, né? Ó, eu tenho 4 letras. E eu tenho dessas 4, eu tenho 2 se repetem e 2 se repetem. Então eu tenho que elas vão se repetir, né? Então a gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar que as letras se repetem. Então vamos lá. Vamos para a fórmula de combinação, de permutação com repetição. Então eu tenho 4, então é 4, permutação de 4, então 4 fatorial, sobre o fatorial dos elementos que se repetem. Então eu tenho 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, observem, 4 eu posso colocar como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Tudo isso aqui sobre 2 fatorial aqui. 1 eu vou colocar como sendo já resolvendo aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1. Mas vou colocar o fatorial só para não... E eu posso eliminar um desses, como embaixo eu tenho... Ah, pessoal, eu fiz isso aqui, mas a questão ela não necessita disso. Por que não necessita de eu desenvolver esse fatorial? Porque eu estou trabalhando aqui com fatoriais, né? Então eu não preciso desenvolver isso. Basta eu ficar nessa partezinha aqui. Então eu só preciso dessa partezinha aqui, né? Ó, que foi o que a gente tem para a permutação. Nas alternativas, em nenhuma delas foi desenvolvida a permutação. Então não adianta a gente desenvolver para encontrar um valor
sendo que nas nossas alternativas não tem o desenvolvimento disso. Agora, a gente já tem a permutação desses elementos. Então, qual seria a alternativa? É a alternativa que vai ter tudo que a gente achou até agora. A gente achou 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes a permutação, porque eu tenho que multiplicar. Eu permutei esses aqui e vi quantas são as possibilidades. Agora, eu estou permutando entre eles algarismos e letras. Primeiro eu fiz as possibilidades de cada um individual e agora estou permutando eles. Então, vou multiplicar. Então, multiplico por 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E eu tenho, assim, uma alternativa que tem isso, que é qual? A minha alternativa que é 10 elevado a 2 vezes 50 elevado a 2 vezes essa permutação, que deu 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. A alternativa correta a nossa alternativa é. Vamos para a próxima questão. É um pouco semelhante a essa também. Nas alternativas, ela também vem com sem o desenvolvimento dos fatoriais. Vamos para a questão. A questão é do Enem de 2016 e ela diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. A pergunta é: qual o número de possibilidades de escolhas dos tenistas para esta exibição? Então, a questão traz o quê? São 10 tenistas e a gente vai ter um jogo entre esses 10 tenistas. Desse jogo, a gente tem que não pode ser canhoto contra canhoto. Eu não posso ter nesse jogo 2 canhotos. Então, como a gente vai fazer? Primeiro eu vejo que, se eu pegar essa questão e for analisar se eu tenho um jogador A e um jogador B, então eu tenho A versus B. Se eu pegar o jogo do jogador B contra o jogador A, eu não estou mudando nada. Eu tenho o mesmo jogo, porque é um jogo de exibição, não tem questão de fator casa. Então, se eu estivesse falando de um campeonato, tivesse a diferença de ser jogos em casa e jogos fora, poderia sim ter a questão de mudança. Mas nesse caso aqui eu estou falando de um jogo de exibição. Então tem o jogador A versus o jogador B, é a mesma coisa de jogador B versus jogador A. Ou seja, a ordem não importa. Isso implica que a questão ela fala e ela é de combinação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os 10 tenistas e eu estou pegando uma partida e uma partida tem 2 jogadores, então eu vou pegar esses 10 e vou combinar 2 a 2. Então, combinação de 10 tomados 2 a 2. Isso aqui, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Fazendo aqui embaixo, eu vou desenvolver esse 10 fatorial até chegar no maior fatorial que tem embaixo, para facilitar os cálculos. Mas, como eu estou falando de uma questão que também não tem a resposta da combinação, então não preciso fazer isso. Caso vocês fossem resolver, vocês desenvolveriam isso aí. Então, só para
continuar aqui, chegar em algo que a gente tem semelhante ali, a gente vai só subtrair isso aqui. A gente tem, então, 10 fatorial sobre 2 fatorial, isso tudo, vezes 8 fatorial. Então, 8 fatorial vezes 8 fatorial. Então, isso aí eu tenho a combinação de todos os 10 tenistas tomados 2-2, organizados 2-2 para a partida. Porém, de todas essas combinações aqui que a gente tem que fazer o quê? A gente não pode pegar aquelas em que possuem 2 jogadores canhotos. Quais são os jogadores canhotos? Quais são as partidas dos jogadores canhotos? Eu tenho como fazer, que é uma combinação de 4, tenho 4 canhotos, tomados 2-2. Ou seja, isso é 4 fatorial sobre 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial, né? Quando eu desenvolvo isso aí, eu vou ficar com o nosso 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora observem, eu tenho já o número de jogadores número de combinações para todos os jogadores e tenho as combinações para os jogadores canhotos, que eu não quero que aconteça isso. Então basta o quê? Eu pegar esse valor, que é as combinações, que são todas as combinações, e retirar aquelas que eu não quero. Ou seja, eu vou subtrair dessas aqui, porque eu não quero elas. Então, qual a alternativa que traz isso? Eu vou pegar essa menos essa. A alternativa que traz isso é a alternativa A. Vejam, eu tenho essa combinação, né, que é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, e tenho essa aqui, subtraindo ela. Por quê? Porque eu estou subtraindo a parte dos jogos com jogadores canhotos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a nossa quinta questão. Ela é do Enem 2013 e ela diz: um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os usuários solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula é considerada distinta de sua versão minúscula, ou seja, eu tenho também que vai diferenciar as letras. Além disso, era proibido o uso de outro tipo de caráter. Uma forma de avaliar uma alteração do sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é. Então é isso que ele pede, o coeficiente de melhora. Então vamos lá, para a gente utilizar o coeficiente de melhora, achar esse coeficiente de melhora, a gente tem que achar quantas eram as possibilidades que a gente tinha inicialmente e quantas são que a gente tem agora. Então vamos lá. Atualmente, a gente tem o quê? Que as senhas são compostas por 6
dígitos. E esses 6 dígitos podem ser quaisquer números de 0 a 9, além de letras do nosso alfabeto, 26 letras. Então, eu posso colocar só letras, posso colocar só números, posso colocar só letras maiúsculas, só letras minúsculas. Ele não especificou. Então, a gente tem o quê? A letra maiúscula é diferente da letra minúscula. Então, já sei que eu tenho que pegar essas 26 e multiplicar por 2, que vai dar 52. Só que, além das 52 letras, a gente tem, que são 26 letras, né, o nosso alfabeto, e é o que diz na questão. Só que são letras maiúsculas e minúsculas, então eu vou multiplicar por 2. Só que, além desses caracteres, que são as letras, a gente tem os dígitos de 0 a 9, que são 10 dígitos. Então, a gente tem quantas possibilidades de algarismos para colocar, de dígitos para colocar nessa senha? A gente tem 52, né? A gente faz aqui 26 vezes 2, dá 52. Mais 10, a gente tem 62 dígitos diferentes que a gente tem para utilizar nessa senha. Agora veja, eu posso repetir, posso fazer o que eu quiser. Então, como é que eu faço a questão? Eu vou simplesmente pegar para cada dígito eu tenho quantas possibilidades? Para o primeiro eu tenho 62. Para o segundo eu também tenho 62, porque eu posso repetir. Então, 62. Para o terceiro também, 62. Para o quarto também, eu tenho 62. Para o quinto eu tenho 62 e para o sexto eu também tenho 62. Então, para cada dígito eu tenho 62 possibilidades. Por quê? Porque eu posso repetir à vontade. Então, eu vou ficar com 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62. Por que eu estou dizendo que eu vou ficar com isso? Porque isso é princípio multiplicativo, olha. Cada dígito desse é um evento. Eu posso colocar 62 aqui, 62 aqui, dígitos diferentes. Então, princípio multiplicativo. Eu vou ter, então, que o número de possibilidades nessa minha novo formato de senha é 62. Eu tenho aqui 62 6 vezes, então 62 elevado a 6. Agora, na minha primeira na minha primeira senha, eu tinha que os clientes iam colocar de 0 a 9 e quando eu fosse colocar de 0 a 9, eu também tinha uma senha de 6 dígitos. Então é bem semelhante. Eu vou até aproveitar essa parte aqui, fazendo aqui em cima. Para o primeiro formato de senha, a gente tinha 10 possibilidades, porque eu tinha 10 dígitos. Então, eu tinha 10 possibilidades para o primeiro. Para o segundo, eu também tinha 10 possibilidades. No terceiro, eu também tinha 10 possibilidades. No quarto, a mesma coisa. E assim, também no quinto e no sexto. Todos eu tinha 10 possibilidades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pelo princípio multiplicativo, basta eu multiplicar esses valores. Ou seja, na primeira modalidade de senha, eu tinha 10 elevado ao quadrado. Ao quadrado não, perdão, 10 elevado a 6. São 6 vezes aqui, então 10 elevado a 6. Então, eu tenho já o número de possibilidades da minha primeira, o número de possibilidades da minha segunda modalidade de senha, basta fazer a razão. Como ele pede a razão da nova modalidade de senha para a primeira modalidade de senha, basta dividir esse valor, que é da nova modalidade, por esse, e eu tenho, enfim, a minha resposta, que é 62 elevado a 6 sobre 10 elevado a 6, ficando com a nossa alternativa A. Então, pessoal, a nossa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E
Então, é isso. Até a próxima aula.